Graça e paz, irmãos. Como é que vocês estão de leitura bíblica? Espero que estejam firmes e fortes aí na leitura bíblica todos os dias. Nada de desânimo, joga o desânimo para longe. A leitura bíblica é um poderoso recurso devocional e não pode ser negligenciado. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não lê um livro como outro qualquer, a gente está lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva, tem o poder de transformar o nosso coração. Não esquece de deixar teu comentário e compartilhar esse vídeo com amigos, parentes e pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. E fica comigo até o final. Depois da leitura, a gente ora junto e pede ao Pai que ilumine o nosso entendimento e nos faça ouvir a sua voz através da sua palavra. A primeira leitura que nós vamos fazer hoje, então, será no livro de Êxodo, e você acompanha a partir de agora na tela comigo, ou então através da sua Bíblia aí na sua casa. Êxodo capítulo 3, versos 1 a 12. Acompanhe a leitura comigo a partir de agora. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. E a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Segunda leitura de hoje, Atos capítulo 7, versos 1 a 16. Você acompanha comigo a partir de agora. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse, saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão.
Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou a Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo consigo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. A última leitura no Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais sofrerão decepção. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Glória a Deus. Essa foi a leitura de hoje, leitura bíblica devocional de Páscoa de hoje. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Pai que ilumine o nosso coração e que a gente possa ouvir a sua voz através da sua palavra. Santo e amado Deus, nós te glorificamos e te exaltamos por essa bendita palavra que nós lemos. Nós te agradecemos pelo Senhor ter nos entregue a tua palavra, ter deixado para nós a preciosa palavra do Senhor. Pedimos ao Senhor que nesse momento venha abrir o nosso coração, venha iluminar o nosso entendimento, para que a gente venha compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que a tua palavra se aplique aos nossos corações, que o nosso coração se encha de esperança e paz. Abençoa cada família que ouve essa leitura bíblica, essa devocional. Fortalece a fé dos meus irmãos. No nome santo do Senhor Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Quero te agradecer por ficar aqui até agora e te espero amanhã para mais uma leitura bíblica devocional de Páscoa. Fique firme e até amanhã. Deus te abençoe.